Boa tarde a todos, todos sejam bem-vindos ao nosso aprendizado, ao nosso estudo, agradecendo a oportunidade que a espiritualidade nos dá de estarmos juntos e que possamos todos, desde esse momento, mentalizar Jesus, sentir a doce presença de Maria em nossas vidas e para iniciar os trabalhos. Hoje a Rosa Marcotte fará a prece inicial e a Rosa Lui para a leitura de palavras de vida eterna. Obrigada a todos. Então, iniciaremos hoje nosso grupo, agradecendo por esse ano de convivência, por essa oportunidade de vibrar pela humanidade, de vibrar por cada um dos irmãos que pertencem a este grupo tão querido. Pedindo a espiritualidade que nos guie, que nos auxilie nesse trabalho e que tenhamos um trabalho lindo, como sempre fazemos, cheio de luz, de paz, de conhecimento e trazendo conforto a todos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde, então, Florescer. Começamos hoje no capítulo 19. O título do nosso estudo chama Ação de Graças. E começa assim: tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Evangelho de Mateus 26, 27. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões de família consanguínea, músicas alegres assinalam o término das contendas na justiça dos homens, nas quais muitas vezes há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, nós vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue hosanas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá desoladora solidão no Jardim das Oliveiras, padecerá injuriosa prisão, meditará na incompreensão de Judas, ver-se-á negado por Simão Pedro, experimentará o escárnio público, será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz, sorverá fel sob a coroa de espinhos, recolherá o abandono e o insulto, sofrerá injustificável condenação e receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas desse modo, em lances festivos, sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã, mas, no turbilhão da luta, que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Eu tenho uma leitura muito... Eu leio muito a Bíblia, sabe? Então tem uma leitura muito católica, talvez muito cristã disso, então graças, né? Então sempre se fala assim, em tudo dai graças. Quando começa um dia, gratidão pelo dia que começa, pelo abrir os olhos, por eu estar saudável para trabalhar, gratidão por ter um emprego para a gente ir, gratidão por ter que lavar uma louça. Eu sempre penso, quando eu estou lavando a louça, eu penso assim, se tem muita louça suja é porque teve que comer e beber, então tá tudo certo, sabe? Eu sempre tenho esse pensamento. Então, eu acho bonito que ele fala, certo,
Tem muita coisa boa que a gente quer comemorar e dar graças. Uma formatura, um aniversário completado, um trabalho conseguido, um nascimento de uma criança, é, coisas assim que são comemoráveis e tem motivo para ser, que são coisas desejadas, coisas que fazem bem às pessoas, né? Coisas que são boas, vamos dizer assim. Mas também a gente tem que lembrar que as coisas que, por exemplo, então, se eu conseguir ganhar um emprego, ou se eu conseguir passar numa seleção, houve também todo o durante, todo o preparo para que aquilo acontecesse, né? Então, mesmo nessa coisa, quando não acontece ainda, é merecedora de dar graça, sabe? Então, eu estou trabalhando com um determinado fim. Não consegui ainda tudo, mas eu estou trabalhando, estou nesse processo, nessa batalha, nessa busca. É graça. Quando eu vou fazer uma coisa e não dá muito certo, poxa, não deu certo o que eu planejei, não saiu como eu queria o dia de hoje. Mas também, será que tudo tem que ser como eu quero, né? Então também tem que agradecer por tudo. Então, eu acho bonito que em tudo dai graça, sabe? Nas graças que acontecem de bom, nas coisas que também não acontecem de bom, que eu chamo de graças dolorosas, sabe? E ser grato nas pequenas e nas grandes coisas, não só em datas comemorativas. Tem muita gente que fala Feliz Natal e fala, e depois no dia seguinte parece que não tem Natal nenhum, só aquele dia, aquela hora que a pessoa tem atitude antinatal. Então, eu acho isso, que a gente tem que lembrar que é muito bom a gente agradecer pelas coisas boas, coisas que deram certo, que nos fizeram bem, mas também aquilo que não dá certo, aquela dificuldade, também é motivo de gratidão, porque tem um Deus que olha por nós, que tem alguém que está dizendo, olha, não é o tempo, vamos esperar um pouquinho, ainda não é a hora, mas fica, fortifica, persiste, mantenha a fé. Porque quando termina tudo, eu gosto muito de Paulo, vocês sabem, né? Então, eu adoro. Essas 2 semanas eu fui 2 vezes na mesma funerária, vamos dizer assim, né? Teve 2 pessoas que faleceram com uma semana de diferença, né? Até o porteiro já me conhecia. Falei, bota o carro aqui. Eu falei, não, eu tava ficando íntima. Aí eu fiquei pensando, fiquei muito reflexiva, sabe? As pessoas que partiram agora, sabe? Aí eu pensei assim na história delas, que a partida em si eram coisas que não dava para evitar, eram questões de saúde muito limítrofes mesmo. Mas eu pensei, tomara que ela tenha tido muita felicidade, tenha completado as suas coisas, sabe? Então a gente tem que dar graça em tudo. Mesmo quando não parece motivo para ter graça, não é graça de rir, mas é graça de agradecer, né? Ser grato. Era isso, gente. Desculpa se eu falei muito hoje. Obrigada, Rosa. Que lição poderosa, né? Porque o maior exemplo está nesta lição, né? Quando ele coloca o Jesus, seu filho amado, na prova maior, né? E esse filho faz tudo o que tem que ser feito. E na hora maior, de sofrimento, nós humanos, na nossa pequenez, não reconhecemos essa grandeza de Cristo naquele momento, né? E ele morre na cruz, e ali, naquele momento, ele glorifica e louva o Pai, porque ele se entregou por completo, mesmo naquele momento de grande dor. Ele não pediu help, socorro aqui, meu Pai, me tire dessa encrenca. Não, ele aceitou tudo com uma resiliência e um amor e uma confiança ímpar, porque ele sabia que estava ligado diretamente ao Pai. E a tarefa que o Pai o confiou, ele abraçou com todo zelo e foi com grande fé, respondendo ao chamado do Pai, né? Então, quando eu vejo esse exemplo, que é o maior exemplo que nós temos, né? E a gente, às vezes, nos nossos percalços da nossa vida, a gente reclama e ainda coloca sempre, porque eu, né? A gente quer sempre uma saída mais fácil, né? A gente busca uma solução fácil, né? E a gente esquece de que o Pai nos dá sempre o melhor e o que a gente necessita. E a gente se esquece dessa fé, essa entrega que a gente tem que ter. Então, essa lição me traz muito isso, viu? Para a gente, nos momentos maiores dos nossos desafios, da nossa dor, da nossa tristeza, né? Entender a tudo dar graças, né? Gente, Senhor, obrigada por tudo isso. Onde o Senhor quer me levar, eu acredito, eu confio, né?
Assim como é muito prazeroso quando a gente comemora os momentos dessas vitórias terrenas, né? E a dor e a tristeza, eu falo que parece ser mais dor, desafios para a alma, né? Até onde eu confio nesse Pai? Até onde eu confio no Mestre Jesus? Até onde vai a minha fé, a minha entrega? Né? Até onde eu compreendo tudo que eu estou passando? Porque não existe cartinha do céu errada para nós. Né? O nosso telegrama chega de forma muito correta para cada um de nós, né? Basta que tenhamos uma leitura adequada, de aceitar o texto ali posto, compreender e pedir a sustentação para que a gente galgue a nossa jornada. Como Rosa falou, nem sempre a gente chega no objetivo e na meta que a gente quer, porque, obviamente, na nossa pequenez, a gente sempre quer que seja do nosso jeito. Eu planejei assim, assim tem que ser. Não. A gente pode sim ter uma programação do nosso dia, mas a gente sabe que tudo está na mão do Pai. E tudo será conforme a vontade dele. A nós cabe a confiança e o arregaçar as mangas para lutar para que aquilo seja feito de uma forma trabalhosa, mas, além de tudo, com muito, muito amor. É aí que está a diferença entre a gente fazer um serviço bem feito e um serviço com amor, né? O serviço bem feito, eu acho que muita gente faz. Agora, fazer um serviço bem feito e com o toque do amor é que faz a diferença. É onde você vê a gratidão do outro, porque ele foi tocado no seu coração, é onde você sente a sua realização interna de que você fez o melhor, porque você estava extremamente cansada e você terminou aquele trabalho ajudando, acolhendo, abraçando o outro da melhor forma. Então, eu acho que a Rosa colocou muito bem quando ela colocou a tudo dai graças. Então, vamos dar graças a tudo, ao pequeno copo de água que você pode tomar quando chega a sua sede. Que delícia tomar um copo d'água, né, gente? Quantos não podem tomar esse copo de água, né? Quão gostoso é comer sua comidinha ali, né? Seu arroz, seu feijãozinho, seu ovo. Quantos não têm mais esse prazer? Porque não pode por impedimento de saúde, ou porque não pode, porque não tem na mesa, né? Então, é a tudo dar graças. E a graça maior que Deus nos deu foi seu Filho amado, para nos mostrar esse caminho de amor e luz. Dona Maria Helena, por gentileza. O microfone está fechado, dona Maria Helena. Pronto, desculpem. Imagina. Tudo dai graças, eu acho que na verdade tem uma justificativa muito grande, porque às vezes coisas que não nos satisfazem, que são às vezes ao contrário do que nós pedimos, mas trazem-nos no fim uma lição muito grande, com certeza. A gente tem que aprender a ver que nem sempre o que nós pedimos é o certo. Outra coisa, eu acho que sim, Jesus na verdade também tinha um corpo humano, portanto sofreu demais. Ele mesmo disse ao Pai que não se faça a minha vontade, mas a vossa, não foi? E então eu acho assim, do maior sacrifício que Jesus fez, que foi dar a vida, veio-nos uma certeza imensa de que nós não somos só carne. Há algo que não morre, porque Jesus voltou à vida, voltou-se a mostrar aos seus apóstolos, a Maria Madalena primeiro, mas depois aos seus apóstolos, aos 500 da Galileia. Quer dizer, a morte dele foi a maior prova para a humanidade de que nós não somos só carne. Há uma parte do ser humano, seja alma ou espírito, não sei, nem eu mesma não sei entender bem o que é, mas que existiu e que existe, certo? Então eu creio sinceramente que às vezes Jesus se ofereceu porque era um espírito puro. Nós não, mas as nossas pequenas insatisfações, meio que a gente dê graça, porque também há algo na nossa composição que vai melhorando à medida que nós sabemos dar graça por qualquer coisa que não nos agrada, certo?
E o sacrifício que a gente fizer vai nos levando para a perfeição. Jesus era perfeito, mas o seu sofrimento, que ele pediu até ao Pai, que se fosse possível afastasse dele, mas que não se fizesse a sua vontade, mas a vontade paterna, a vontade de Deus, levou a humanidade, mesmo aqueles que não querem acreditar, não sei, um dia a ciência com certeza comprovará, que nós temos uma parte que não morre, o espírito. E só isso. Mas eu também acho que devemos dar graça por qualquer coisa. Olha, não foi como eu queria, mas que lição eu tiro disso? Então, portanto, nós tiramos sempre uma lição de qualquer coisa que não nos agrade. Eu digo, talvez em pequenas coisas que nos vão desagradando, que a gente vai aprendendo a se corrigir. A agradecer, porque na verdade daquilo veio uma lição, um conhecimento, uma sabedoria. Tenho dito. Para todos um feliz ano novo. Para todos nós, né? Cheio de saúde e de paz. Obrigada, dona Helena. Tá Quem bom, mais? Joana? Obrigadíssima. Feliz ano novo, sim, para todos nós. Não sei, Carmen, que a senhora quer falar, hein? Que mediunidade, hein? Olha o Nossa, microfone, dona Carmen. não, eu só estou aqui pensando assim, né? Só quem compreende é que aceita essa coisa com alegria que ele diz aqui. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. Então, se brilham os valores eternos do Espírito, então é bom para mim. Não importa o que seja. É que a gente às vezes não entende, né? Vocês estavam falando, né, a gratidão pela comida, pela bebida. Só quem conviveu com alguém com sonda gástrica é que entende essa frase, né, célebre. Só mesmo a gratidão, né, de você poder comer uma coisa muito simples, mas que você possa sentir o sabor. Nós temos o caso de uma garotinha, né, que o pessoal da cirurgia conhece bem. A mãezinha mastiga, ela dá o pedacinho da carne ou do frango para a menininha mastigar. Aí ela mastiga, ela conhece o sabor, ela saboreia e depois ela joga fora. Porque ela não pode engolir, né? Ela teve um processo gravíssimo aí, ela ainda vai fazer várias cirurgias, né? Mas aí eu fico pensando, cada vez que a Mônica me conta, né, um episódio, eu fico imaginando como deve ser difícil tanto para a mãe quanto para a filha, né? De saber que você não pode, você não pode engolir. Então você sente o sabor que a mãezinha põe na boca dela, mas só sentir o sabor, não pode engolir. Então, imaginemos nós, né, quando a gente come um prato de arroz e feijão maravilhoso, com uma couve refogadinha, né, uma batatinha deliciosa, e você fala, ai, que delícia, e como é bom saborear, né, e poder engolir. Graças a Deus. Então, só assim você dá valor, né, a essa coisa de você poder tomar um copo d'água. Né? Nós tínhamos uma amiga que já foi para o outro lado da vida e ela ia fazer hemodiálise e ela levava uma garrafinha de água e levava a uva, a pera, a maçã, tudo aquilo que ela tinha vontade de comer. E só na máquina ela podia comer. Porque senão ela não conseguia, né? E aí eu falava, meu Deus, graças a Deus, Senhor, que eu consigo comer uma fruta, né? Olha que coisa maravilhosa. E de repente a gente come e
não dá valor, né? E é tão maravilhoso comer um chocolate, comer uma fruta, tomar um suco, né? Você está engolindo aquilo, maravilhoso, sensacional, espetacular. E aí a gente esquece de agradecer que não é só ter a comida na mesa, é você poder comê-la. Aí está a maior bênção que você pode ter na tua vida, né? Poder degustar. Era isso que a tua mediunidade captou. Dona Carmen, muito lindo. Eu fico pensando, às vezes, né, em quanto cada um de nós aqui é feliz. Pipocou. Até o momento em que a gente perde um pouquinho do que a gente tem, né? Seja das capacidades dos sentidos físicos, seja de ver alguém muito amado partir, seja ver a gente adoecer, né? Então, eu falo que às vezes a gente se perde nos milímetros da simplicidade nossa, né? De não conseguir ter essa consciência plena de tantas graças que cada um de nós tem, neste exato momento. O quanto nós somos afortunados, né? De estarmos aqui reunidos, de estarmos plenos dos nossos sentidos, né? Podendo fazer um pouco de tudo, e mesmo assim, a gente ainda acha motivo para reclamar. A gente está sempre insatisfeito. Quando algo maior acontece em nossa vida, seja uma dor, uma tristeza, uma perda, aí parece que nesse momento cai a nossa ficha, né? Que a gente fala, meu Deus, há 10 minutos atrás eu estava pleno e não sabia que eu estava pleno, de tanta abundância. Agora o Senhor me tira um dom, ou me tira a presença de alguém. Aí eu valorizo o outro momento lá atrás, né? Por isso que eu me pergunto assim, qual a melhor idade? A melhor idade nossa é essa que nós temos exatamente agora. O sarar não seja importante. Às vezes a gente precisa voltar para a gente lembrar da nossa história e ressignificar o nosso agora, né? E a gente deve sim ter um planejamento para o futuro, mas não viver lá no futuro, viver o agora. Então eu penso que todos nós somos riquíssimos de todas essas bênçãos que Deus deposita para nós. Seja pelo nosso trabalho, pela família, pelo emprego, pelos amigos, pela casa que te abriga, pelos seus dons de estar aqui com todos os sentidos funcionando, por tudo. Se a gente for escrever no livrinho aí todas as graças que nós temos, haja bique, né? Que são muitas, mas a gente não se dá conta até a hora que a gente perde uma delas. Aí sim, a gente começa a querer ter essa sintonia com o Pai, né? A gente se volta, quer esse colo de Maria, quer essa intimidade com Deus, a gente pede essa sintonia que fala, acordou de manhã, captou que ainda está no planeta Terra, você fala assim, tenho tarefas, vamos lá, arregace a manga que eu tenho tarefas a fazer. Se eu acordo de manhã e vejo que está um pouquinho diferente do habitual, eu tenho que falar, Senhor, já retornei ao lar? Já estou em outro plano, já estou na erraticidade, né? Eu acho que é uma questão que a gente tem que fazer todo dia quando você desperta pela manhã. Se ainda estamos aqui, ou se já estamos habitando outros planos da espiritualidade. E aí vem um agradecimento. Quer que estejamos aqui ainda na Terra, ou quer estejamos já no plano espiritual. Eu acho que a gente não pode fugir dessa realidade. E na nossa experiência aqui com o trabalho da segunda parte, a gente vê a maioria dos nossos irmãos já desencarnados, perdidos, sem saber onde se encontram.
porque existe dentro de nós uma fuga da realidade, né? A gente sabe, se nós não estamos aqui no planeta Terra, estaremos sim no plano espiritual. Então, por que todos nós fugimos dessa pergunta? Que seria tão clara e objetiva na vida de cada um de nós. Porque mesmo sabendo da mudança que existe, eu acho que quando você passa para o plano espiritual, a gente foge dessa realidade, né? É uma pergunta que eu me faço. Quando chegar a minha vez, será que eu farei essa pergunta também? Será que eu estarei tão sintonizada com os nossos conhecimentos, com tudo que a gente tem aprendido aqui, que eu me lembrarei de fazer essa pergunta ao Pai, onde me encontro? Seguro na sua mão e o Senhor me guia onde quer que eu esteja, né? Então, eu acho que realmente a tudo dai graças, né? E hoje, vocês, cada um de nós aqui, se sinta afortunado, milionários dessa oportunidade de estar aqui no planeta Terra e convivendo com pessoas que nos trazem tanto ensinamento. Seja o ensinamento já trabalhado na sabedoria, ou seja, pelo convívio dia a dia das tarefas e do aprendizado de conviver um com o outro. Então, nós somos milionários, viu? Não esperem a Mega Sena, nós já ganhamos ela de estarmos aqui no dia. Falar vai. Bem, se ninguém for fazer nenhuma consideração pelo atraso que já houve, talvez a dona Carmen devesse iniciar os trabalhos do livro dos Espíritos. Muito bem, com muito prazer, com muita honra. Só que antes da gente ir para o livro dos Espíritos, eu vou contar uma historinha muito rapidinha, se vocês me permitirem. Outro dia, alguém me trouxe uns bombons sonho de valsa. E a pessoa disse assim, olha, eu trouxe para você engordar um pouco mais, porque é chocolate, mas é uma delícia. Eu falei, nossa, que intenção boa sua, né? É para eu ficar bem gorda, é isso. E aí eu comecei a pensar uma coisa interessante, né? A minha mãe era diabética e ela tinha muita vontade de comer um sonho de valsa. E uns dias antes, na verdade foi umas horas antes dela partir, ela disse assim, filha, eu tenho tanta vontade de comer um pedaço de turrón de Gijona. Turrón de Gijona é um doce espanhol que é feito de amêndoas. E aqui é difícil ter, porque é um doce bem característico, né, da região, principalmente lá onde ela nasceu. E eu falei, mãe, mas onde é que eu vou arrumar agora turrón de Gijona? Aí ela falou assim, muito simples, você pega um sonho de valsa, você tira o chocolate que ele tem em volta e o recheio dele é de amêndoas e parece o turrón de Gijona. Você me dá um pedaço, pelo menos, para eu morrer em paz? Lógico, né, que eu fui correndo atrás de um sonho de valsa para poder fazer isso para ela. E aí depois eu fiquei pensando, né, são coisas tão simples. Ela não pediu para ela comer, sei lá, uma coisa exuberante, uma coisa caríssima, uma coisa que não tinha como arrumar. Mas ela simplesmente era o recheio de um sonho de valsa. Então eu fiquei imaginando assim, né? Agora vocês falando, eu fiquei imaginando assim. Olha, se vocês vissem a alegria dela, a satisfação, o prazer dela comer um pedaço daquele recheio, é como se ela estivesse comendo um caviar e de repente a gente não dá valor àquilo que é importante para o outro, né? Era simplesmente esse recheio que fazia a felicidade dela, não era um caviar. E aí a gente muitas vezes tem esse preconceito, né? E eu podia ter falado para ela, mãe, tenha paciência, né? Onde que eu vou arrumar um som de valsa agora? Mas Deus deu um jeitinho, né? De alguém que estava aqui
saiu correndo atrás de um sonho de valsa. Então, gente, um monte de sonhos de valsa para o coração de cada um, tá bom? Para que a gente fique muito feliz e possa fazer alguém feliz também com uma coisa muito simples. Vamos lá, hoje nós estamos na percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A pergunta 237, nós vamos até a 243. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Que lindo isso, né? Então a gente tira a máscara, né? A máscara muitas vezes impede que a gente mostre a nossa essência, né? E a essência é tão importante, né, gente? Por que não mostrar, né? As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Gente, olha que coisa mais linda, né? Eu estava pensando, quanto mais você compreende, quanto mais você evolui, mais você aceita todas estas, digamos, até as tuas próprias imperfeições e as imperfeições daquilo que está à tua volta, né? Então você não fica perguntando o porquê daquilo. Você aceita porque você está num grau evolutivo que aquilo para você é tão simples e é tão normal que você não contesta o poder de Deus. Porque quando todas as vezes que eu falo assim, mas por que isso aconteceu? Mas olha que horror, aconteceu isso assim, lá, 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 você está contestando o poder de Deus. É como se você dissesse assim para ele, cara, me poupa, né? Você bebeu, meu filho? O que acontece? Ó, errou de novo, né? Não, Deus não erra. E Deus sabe muito bem o que faz, né? Os espíritos conhecem o princípio das coisas. Conforme a sua elevação e a sua pureza, os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. É isso que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles praticamente não existe. E os séculos tão longos para nós não são aos seus olhos mais do que instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Nossa, gente, lindo isso, né? Por isso que muitas vezes você conversa com algum espírito, tem gente que é muito ligado ainda a isso, né? Precisa conversar com o espírito. E o espírito lhe diz que está próxima a partida de fulano de tal, ou de fulana de tal. E aquela pessoa entra em desespero, né? O espírito, quando ele fala em tempo, é um tempo do plano espiritual, não o nosso tempo. E às vezes aquele espírito fica mais 20 anos aqui na Terra, né? E você diz assim, nossa, né? Aquele espírito falou aquilo, aquele dia, faz 20 anos. Então, isso é muito comum. Gente, a única certeza que nós temos é que, ao nascer, um dia nós vamos morrer. Não tem dúvida disso, né? É a única certeza, isso é inexorável, não tem o que discutir. Então, quando o espírito te fala, olha, sinto muito, fulana, essa situação que você está vivendo, essa pessoa está no fim. Então, pode ser no fim daqui a 20 anos. Porque nós já começamos a estar no fim no momento que a gente nasce. Uai, não é não?
Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós, mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes e julgam diferente de vós. Mas ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles limitado. O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desapareceram para ti, mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Os espíritos conhecem o futuro? Isso ainda depende da sua perfeição. Quase sempre, nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, ele lhes parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Gente, não é por nada não, mas quem é que nós aqui que estamos presentes, um dia já não disse assim, vamos ver agora o que você está aprontando para mim, gente? Vamos ver? Será que nunca passou na cabeça? Nossa, passou um montão de vezes, né? Cada vez que a gente dá uma escorregada, eu falo assim para ele, tudo bem, já entendi. Agora vamos ver o próximo. Vamos ver o que você está me aprontando. Então, para nós, é uma ameaça. Para ele, é uma necessidade, como o pai que ele é, né? Para um filho amoroso, que a gente é para ele, né? Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Gente, cuidado quando as pessoas têm muita necessidade de fazer uma consulta com o espírito incorporado, né? Então a pessoa fala assim, mas você não falou tal coisa que eu queria ouvir? Falei, você eu não falei porque você não deve ouvir, então não tem necessidade. É importante? Acrescenta alguma coisa? Não, então para quê? Não tem importância alguma. A gente só realmente vai falar aquilo que é importante, que vai acrescentar alguma coisa no coração de alguém. Né? E é isso, gente. Joana, para a semana que vem, a gente pode fazer da 244 a 247, que é uma página inteirinha, porque depois tem a A, tem a B, depois aí é que vem a 245, tudo bem? Podemos? Podemos. E, Está aqui anotadíssimo. então, muitíssimo obrigada, pessoal. Eu vou só dar uma palavrinha aqui em relação ao Miramês, que todas as questões têm comentários dele bem pertinentes, né? Mas vou ler só um comentário simples aqui, a gente já está um pouquinho atrasado, e é em relação o que a dona Carmen acabou de falar, 242. O conhecimento do passado é relativo à alma que regride aos liames do pretérito. Recordar é conhecer o que foi para melhorar o presente e preparar para o futuro. O espírito, ele não tem pleno conhecimento das vidas passadas, ele somente recorda, até onde as suas forças suportarem o que lhe sirva de lições. Mesmo ao espírito livre da matéria, ainda é vedado saber o que já foi. A gradação é norma de equilíbrio em todos os planos da vida.
para que tenhamos paz e essa paz possa nos fornecer forças no decorrer de novas lutas. Existem muitos estudiosos que fazem exercícios de regressão de memória e que podem levar o incauto ao abismo, onde a perturbação comanda os sentimentos. Desde quando a natureza escondeu, por lei do equilíbrio, os feitos longínquos, é porque tudo tem a hora exata de manifestar-se por meios naturais e gradativos, apresentando-se como agente de recuperação das criaturas. Existem igualmente pessoas que estudam o hipnotismo e magnetismo, idealizando por esses meios fazer alguém recordar o passado distante, às vezes por brincadeiras de mau gosto, e outros querendo criar métodos de cura de pessoas cheias de fobia. Joana, sua voz Mexem com sumiu. fogo. Sumiu? Tá bom. Agora voltou, já falou uma quebra. Tá. Esses mexem com fogo, esforçando-se para entenderem que são terapias benefeitoras. O passado, para quem não compreende suas reações, não deve ser tocado. É como que ativação de labaredas que podem destruir o próprio presente e fazer com que a alma sofra recordações desagradáveis, capazes de levá-las ao caos. A melhor terapia para estes enfermos é, pois, o Evangelho de Jesus, que se reflete com fulgor na doutrina dos Espíritos, procurando educar a vida que se leva no presente. Porque a fração do consciente em atividade está, de certa forma, ligado à consciência profunda, tendo o poder, quando bem estruturado, de dissolver as mazelas de depósitos negativos acamados no subconsciente, aliviando todo o ser e preparando-o para novas vidas em paz. Mexer com o fundo do lago interno, há milênios acomodando impurezas, é turvar toda a água da vida. É melhor que as impurezas se transformem Está travando de novo, Joana, sumiu a sua voz. Eu posso dar continuidade? Sumiu? Está ouvindo? É viver a realidade. Estar preparados para emoções inferiores. As nossas capacidades. É de acordo se deve ativar o Joana, sua voz está sumindo, viu? A gente não está ouvindo. contra guardar. Uau, eu acho que meu sinal está ruim. Tem alguma melhor aí? Eu acho que meu sinal está ruim. Posso dar continuidade? Pode, você está com na o texto hora aí? da prece. E se na hora da prece sumir, o Roberto entra? Pode ser, Elza. Tá bom? Vamos fazer assim? Vamos Você sim. faz a prece, e aí se a sua voz sumir, o Roberto entra, tá bom? Tá bom, Elzinha. Então, vamos Tranquilo, dar continuidade aqui. Vamos acalmar as nossas mentes. Vamos acalmar os nossos corações. E vamos hoje, especialmente, dar graças pela tarde de hoje, pelos estudos, pelos ensinamentos do ano todo do nosso querido Florescer. E que a cada dia do novo ano, possamos beber do cálice dos ensinamentos de Jesus, compreendendo, aceitando, perdoando e aprendendo a amar.
Que Deus, que Jesus nos permita a cada dia a gente aprender a amar e fazendo da nossa existência um recheio de um sonho de valsa. Que as nossas vibrações, as nossas sintonias agora do florescer possam chegar até a Joana, conduzida pelos nossos queridos amigos da espiritualidade, e vamos agradecer por todos os grupos, as legiões do bem que nos auxiliam. Vamos agradecer a todas as equipes que conduzem o trabalho próximo da segunda parte. Vamos vibrar que a Joana consiga fazer a sua prece e, caso tenha algum problema, que o Roberto continue. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde, irmãos. Que linda lição hoje. O ato de graças. Dai graças a tudo. Nós todos devemos agradecer. Desde o momento do acordar, do despertar, até o anoitecer. Pela graça. Que mãe, nossa aliada, Gaia, nos dando a oportunidade da prática, do exercício, de tudo que aprendemos no plano espiritual. Tudo que estamos amealhando aqui no planeta Terra, dentro do aprendizado, do conhecimento. A prática do Evangelho. Irmãos, pensem muito na prática do Evangelho. O conhecimento sempre é muito interessante, grandioso. Mas a prática, o fazer, o colocar em ação todo o ensinamento do Cristo. Desde a humildade, a caridade, o acolhimento, o trabalho de ajuda, de auxílio, do zelo, do compartilhar, do dividir. Tudo se resume numa única sentimento, palavra, que é o amor. Quando a gente abraça esse sentimento dentro de cada um de nós, tudo flui de uma forma de leveza. Tudo flui no bem, tudo flui na luz, tudo parece simples, embora seja trabalhoso. O amor nos traz esse alicerce, essa certeza do caminho certo. Então, irmãos, finalizando o ano aqui no planeta Terra, com tantas coisas acontecendo ao nosso redor e conosco mesmo, lembremos de dar graças ao Pai e ao seu Filho por nos permitir aqui estarmos nessa escola, onde cada um de nós tem a livre escolha, a liberdade de escolher o que fazer a cada momento. Que cada um de nós possamos abraçar o amor, a caridade, como nossa bandeira de luta, dia a dia. Não desprezemos nenhuma oportunidade de fazer, de auxiliar, de praticar o que Jesus nos ensinou. A prática começa dentro do lar. Que tarefa difícil, às vezes, quando nos vemos defrontando irmãos, ali, como esposo, como esposa, como filho, como filha, a nós depositados pelo Pai. E quantas vezes é tão difícil alinhar tudo ali, compreender cada um, respeitar o espaço de cada um. Que tarefa grandiosa! E aqui me traz, irmãos, a certeza da célula e da pérola de Deus, a família. Cultive a sua família com o melhor do seu amor. Começa na individualidade. E de repente,
Virgem Maria, sobre que todos nós somos. Jesus, nosso irmão maior. Os que estão muito devemos também estender. Quer conhecer. Meus irmãos, e o diabo no seu ventre, o abrigado no seu teto. Pense todos, como seus filhos amados, irmãos, amados e necessitados. É com esse amor que Jesus nos vê e o grande Pai nos acolhe. É este amor que Ele quer que a gente trabalhe, dia a dia, sem ver diferença entre mim e você. Somente amar, num plano de total entrega, entre fazer o bem, a caridade. Fora dela não tem salvação. Está muito bem posto no Evangelho de Cristo. E a caridade engloba tantos atos, até o silêncio ali cabe. Porque nem sempre devemos falar ou julgar. O sorriso, o abraço, o pão que mata a fome. Usa o agasalho que mata o frio. O aconchego de uma prece. Quanta caridade podemos fazer? Pensem sobre isso e torne o seu novo dia pleno da caridade, da sua bondade, dando cada dia o melhor de si. Estarmos aqui é graça divina. Não desperdice seu precioso tempo. E me lembre-se. Lembre-se do Pai e de Jesus. A sua tarefa tão grandiosa por cada um de nós. Aproveite, meu filho, minha filha. Trabalhe o amor dentro de si, conhecendo diante de mesmo e transformando esse conhecimento em pleno amor por ti e por todos. E por Deus, nosso Pai, rogando ao Mestre Jesus que tenha misericórdia da nossa humanidade. Hoje tenhamos a certeza de que nossa oportunidade é muito preciosa. E para tanto precisamos trabalhar na seara do Pai. Unidos nessa tarde, nós todos encarnados e desencarnados, vamos mentalizar o planeta Terra, o universo criado pelo Pai, e vibrar todo amor e toda luz, para que a união gere a paz, gere amor, para que todos os nossos irmãos, onde quer que estejam neste momento, se sintam abraçados, acariciados e sustentados pela luz divina. E o que o nosso amor, por menor que ele seja, faça parte dessa oferta que damos ao Pai e aos nossos irmãos. Que a terra brilhe neste momento e que a Mãe Divina, Maria Santíssima, com seu manto de luz, abrace a todos nós, a todos os irmãos, e que possamos sentir a leveza e a graça desse amor, alcançando todos aqueles que nos são caros no coração, da mesma forma que não nos são caros todos aqueles que estão distantes e que não conhecemos pessoalmente.
mas que são nossos irmãos. A terra precisa do seu amor, da sua sintonia, do seu pensamento e da sua bondade. Não se esqueçam disso, irmãos. Abracem esse planeta. Se entregue a esse amor. E a paz reinará em corações que estavam em grande tumulto, mas que nesse instante se acalma, porque estamos aqui, vibrando o amor por todas essas pessoas. Que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Que a misericórdia divina nos alcance. Toda a gratidão pela disciplina, pelo empenho de cada um de vocês, de unir-nos em pensamento, em prol do irmão. Que possamos, então, rogar ao Pai paz em nossos corações. E obrigada a todos vocês por aqui estarem. Que Deus nos reúna novamente na próxima semana. Deus de amor e de bondade, a gente agradece a presença de todos vocês por estarmos aqui nessa vibração de união e paz. E para começar a segunda parte, então, eu vou passar a palavra para o Wanderley, mas desejo a todos vocês um brilhante, lindíssimo 2025, para que possamos ter prosseguimento aos nossos trabalhos. Feliz ano novo a todos. Boa noite. Feliz ano novo a todos. Também. Obrigada por tudo. Beijos para todos. Beijos e muito obrigada por tudo que aconteceu nesse 2024. Boa semana, boa passagem de ano e bom ano. Feliz ano novo a todos. Muito obrigada. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Muita saúde, feliz ano novo a Não todos. espere, não desespere. Feliz ano novo. Tchau. Beijo. Vamos continuar.